Olá, amigo internauta, programa Sustentabilidade de hoje, falando sobre recursos humanos, uma fonte importante para a manutenção e bem-estar das empresas. Para falarmos sobre isso, Evandro Rogério Rosa, responsável pela área de recursos humanos da Acrylex. Evandro, obrigado por nos receber aqui. Prazer é tudo meu. Por sinal, uma paisagem impressionante, com lago e tal, quer dizer, vocês criam já o bem-estar na chegada, Verdade. tanto do funcionário quanto das pessoas que aqui vêm visitar a empresa. Não tem dúvida, a empresa ela tem uma preocupação muito grande com o ambiente de trabalho que ela oferece aos seus colaboradores, né? Isso se traduz não apenas no relacionamento entre as pessoas, mas também num ambiente físico adequado ao trabalho, agradável. Sim. E normalmente isso que você percebeu é bastante comum. Todos que visitam a Acrylex notam que é um ambiente bom para se trabalhar em todos os aspectos. Você acha que isso tem a ver com o DNA da própria fundação da empresa, que ela tem uma gestão familiar no bom sentido? Sem dúvida, familiar, até porque no Brasil praticamente a maioria das empresas são familiares, até os grandes bancos, né? Você acha que isso tem a ver com o DNA também dos fundadores? Quer dizer, isso é passado para a empresa? Não, sem dúvida. Eu acho que a cultura, a gente está falando um pouco de DNA, isso tem muito a ver com cultura organizacional, e é natural que o ambiente de uma empresa seja fruto dos exemplos que seus principais líderes passam. Sim. E nesse sentido eu entendo que esse bom ambiente de trabalho, esse ambiente físico que você notou aqui, é fruto de fato do exemplo que os fundadores da empresa nos transmitem. Senão fica uma conversa que é só conversinha, mas na prática não cola. Não adianta, né? Não o que a gente costuma, tem até uma expressão que muitos usam nesse sentido, que é a chamada esquizofrenia organizacional. Né? Não conhecia. Pois é, a empresa ela declara nos seus papéis uma coisa muito bonita, mas que não se tangibiliza na prática. Sim, sim, né? sim. Então, nesse sentido, a empresa é muito coerente. Aquilo que a gente prega é aquilo que a gente pratica. É quase o perfil de Facebook de algumas pessoas. Verdade. Aquilo está de um jeito. O papel de parede é muito bonito, tá bonito. Né? Quando passa aquilo. E você citou uma coisa interessante, Evandro, que as pessoas, ao chegarem aqui, têm essa sensação como eu tive. Você consegue medir de alguma forma qual o impacto que vocês causam no prestador de serviço da Acrylex? Porque assim, o prestador de serviço ao chegar aqui percebe um clima que é obrigado a trabalhar dentro desta forma de ser. Você consegue perceber que vocês exportam cultura organizacional? Sim, a Acrylex ela se notabiliza, você falou de prestadores de serviço, eu posso falar, por exemplo, de fornecedores, por ser uma empresa assim, muito aberta no trato com os fornecedores. É muito comum um fornecedor que, por exemplo, é atendido por uma área de suprimentos, conhecer o gestor de RH, conhecer a pessoa que trata da contabilidade da empresa, que trata dos aspectos financeiros. Sim. Então, esse modelo mais aberto de gestão, mais participativo, muito transparente, permeia toda a organização. Sim. A frase que a gente costuma ouvir muito de todos aqueles que visitam a Acrylex é como é um ambiente bom de trabalho, um ambiente leve. Os fundadores da empresa, o board da empresa, circula na empresa assim, com desenvoltura, com tranquilidade. Sim. As portas estão sempre abertas. Sim. Eu vejo a Acrylex como uma empresa, se eu pudesse traduzir em uma palavra, em duas palavras, uma empresa bem-humorada, um lugar fácil de trabalhar. Grande expressão, sim, muito boa. Isso faz com que o colaborador, o funcionário e até o prestador de serviço se veja num padrão de responsabilidade maior, porque ele tem que contribuir com isso, né? Quer dizer, ele tem responsabilidades tanto no aspecto socioambiental, vamos chamar assim, quanto no resultado que a função dele se propõe a entregar. Sim, eu posso dar um exemplo claro em relação a isso. Nós temos prestadores de serviços hoje na Acrylex, citar, por exemplo, a área de limpeza da empresa, que o pessoal está com a gente, a mesma empresa, há mais de 30 anos. Sim. A área de vigilância patrimonial, mesma coisa. A empresa que faz o transporte dos funcionários
está praticamente desde 74, 75, quando a empresa veio para São Bernardo. Então a empresa, quando a gente fala de parceria, do compromisso que o fornecedor tem com a empresa, porque sabe que é uma empresa muito séria, que honra seus compromissos, é uma empresa que, quando identifica qualquer problema numa parceria, não tem aquela atitude de se valer de repente de uma posição um pouco mais privilegiada na relação contratual, para tomar uma decisão radical, a empresa conversa, ela busca de fato parceiros. Quem trabalha com a gente como prestador de serviço percebe isso e de fato faz todo um esforço para manter essa continuidade com a gente. Dançar no ritmo dessa música. Exatamente. Né? Isso não significa que a empresa ela não é forte na cobrança dos resultados. Lógico. Mas a gente valoriza realmente o prestador de serviço como um parceiro que está aqui para contribuir. Sim. Nós, enquanto tomávamos aquele cafezinho gostoso antes do início e devia ter gravado, porque já era uma entrevista, aquele bate-papo, né? Nós estávamos lembrando que nos anos 80, até porque nós temos uma parte do público que é um pouco jovem às vezes e não conhece como que as áreas de RH foram se desenvolvendo. Antigamente a RH era um lugar que cuidava da folha de pagamento e era uma coisa meio burocrática. Verdade. Né? E havia um certo canibalismo às vezes na disputa por uma nova vaga, né? E isso foi se desenvolvendo. Como que você enxerga ao longo do tempo essa mudança de postura e do olhar que o funcionário tem que ter um perfil socioambiental bacana, o que ele posta no Facebook tem impacto sim, porque eu estou olhando a cara desse funcionário. Fala um pouquinho sobre esse universo da evolução do perfil de um bom funcionário na área de RH. No passado você falou, né, que de fato recursos humanos, esse termo me parece que nem existia à época, era o famoso departamento pessoal, né, o DP. Parecia mais o departamento de polícia, né? Exatamente. Se alguém te chamava no DP, você morria de medo, alguma coisa estava acontecendo. Eu acho que a evolução da área de recursos humanos é um pouco fruto da evolução do mercado de uma forma geral. No passado, a complexidade do mundo era um pouco diferente, a disponibilidade de informações, a concorrência era diferente também. O Brasil, principalmente, durante muito tempo, teve um mercado muito protegido de influências externas. É verdade, isso. Nessa época, era muito mais simples, de certo modo, você administrar pessoas, porque a coisa pouco mudava. Você engolia já um padrão que vinha de fora da matriz, sem alguma dúvida, coisa assim, né? ponto final. A inovação não era uma tônica, o mercado era protegido. Então eu percebo que na medida em que o mercado foi mudando, o profissional de RH teve que se adaptar também. E no passado, você buscava, digamos assim, uma pessoa para realizar uma determinada tarefa. Hoje o papel de qualquer funcionário numa empresa é um pouco mais amplo. A empresa ela busca, de fato, parceiros de trabalho. A gente busca pessoas que têm um potencial e a empresa tem que oferecer meios para que essa pessoa desenvolva a sua potencialidade plena na empresa. Né? Para isso, aquele modelo anterior de gestão não funcionava mais. Né? Você precisa ter uma visão um pouco mais ampla de todo esse processo. Você precisa de pessoas qualificadas, mas pessoas também que estejam em sintonia com a cultura organizacional da empresa. Então, nesse sentido, eu entendo que a evolução da área de recursos humanos está muito relacionada a uma demanda externa que houve. Ninguém mudou porque ficou mais bonzinho ou menos bonzinho. De fato, as empresas mudaram, o ambiente de negócios mudou e já não é mais possível você fazer aquele modelo de gestão puramente fordiano, né? Que você encaixava as pessoas nos processos e aquilo permanecia por muito tempo. A evolução exige comprometimento dos funcionários. Para conquistar o comprometimento, você precisa de fato ter um trato diferenciado no meio do funcionário. E um trato diferenciado com ações, não com discurso, sem como dúvida. Você disse no começo, verdade, né? Quer dizer, tem que ter um trato, aqui a banda toca desse jeito. Mais importante do que aquilo que você declara, o papel aceita qualquer coisa, é como você age nas decisões cotidianas da empresa. Como que você trata cada demanda que surge, né? E como você gera demanda. É muito comum, a empresa pensa, vamos preparar um planejamento estratégico para a empresa. Você vai na internet e você encontra declarações lindas, né? Nos sites das empresas, da missão, do valor, dos valores, dos objetivos da empresa, enfim. Mas você só conhece de fato a empresa
por meio do exemplo, por meio das ações. Sim, Né? sim. Aí volta aquela conversa da esquizofrenia. Sim. Não adianta você declarar algo que você não pratica. Isso é a pior coisa que pode acontecer. O discurso soa hipócrita para os funcionários, isso compromete muito a organização da empresa. Sim. Como é que você enxerga então o futuro agora? Vamos dizer assim, nós temos o home office chegando e a terceirização impactando muito nessa estrutura. Um novo ajuste deverá ser feito pelas áreas de recursos humanos para entender essa dinâmica. Sem dúvida. Como é que a Aprilex está convivendo com isso? O que você tem a dizer sobre isso? Não, de fato, até pouco tempo tivemos a reforma trabalhista recente, né, que começou a abordar uma tentativa de regulamentação do teletrabalho, do home office, enfim. Até então, existia uma dificuldade muito grande das empresas partirem para isso, porque existia um ambiente de insegurança jurídica. Temor jurídico. Você não sabia como se comportar, que tipo de passivo isso poderia gerar. Sim. Enfim. E agora eu acho que as empresas estão no momento de se reposicionar em relação ao tema. É um tema, apesar de já ser praticado há algum tempo por tantas outras empresas, principalmente no segmento industrial, eu percebo que existe a possibilidade de uma implantação, mas não é tão aderente quanto em outros ramos de negócio. Você tem linhas de produção, você tem uma demanda específica. Mas na área administrativa, da área industrial, sim, né? Sim, sem dúvida. Numa área administrativa é possível. Na verdade, é muito comum você, inclusive, em dado momento, levar trabalho para casa, refletir a respeito do que você vai fazer, não tem aquele controle tão rígido. Mas eu acho que a gente ainda precisa avaliar com um pouco de cautela essa movimentação. Eu acho que é inevitável a longo prazo essa mudança, mas a gente tem que, num primeiro momento, agir com parcimônia e ver como que a gente vai trilhar esse caminho. Tem empresas de tecnologia, por exemplo, isso é muito mais simples, né? Já acontece há bastante tempo. Mas no segmento industrial isso me parece no momento um pouco limitado a algumas áreas periféricas da empresa. A Aprilex está numa região do ABC que é altamente industrial, né? Sem dúvida. E com uma densidade de recursos e de pessoas trabalhando muito grande. Verdade. Há uma troca de informações entre vocês, a área de RH. Como é que está funcionando essa troca de experiência nesse novo mundo que está buscando entender o futuro? Em primeiro lugar, a gente está sempre em contato telefônico com outros gestores de RH das empresas, enfim. Existe um intercâmbio muito grande também entre a Aprilex e seus fornecedores na troca de informações e tudo mais. E nós participamos também de grupos de recursos humanos, né? Nosso sindicato patronal é o CITVESP. A gente participa também de uma associação de fabricantes de tintas no Brasil, que é a Abrafat. E essas entidades fomentam grupos de recursos humanos que servem justamente para isso, para troca de experiências, para discussão de determinados casos que podem ser importantes tanto para o segmento quanto para as empresas individualmente falando. Então é uma troca assim, de informações bastante rica, né? Hoje a gente também, com a internet, aí, com a vasta disponibilidade de informações que você tem, eu acho que você tem que ter muita curiosidade para buscar informação em todos os campos. Nesse contexto, o seu programa também presta um grande serviço. Muito obrigado. Então eu acho que hoje a informação está muito disponível. A gente tem que saber aprender. Conseguir compreender todo o significado dessa vasta disponibilidade de informação para poder filtrar o que é adequado e o que não é adequado para a empresa dentro da sua cultura organizacional. Mas, voltando à sua questão, sim, nós participamos de grupos de gestores de recursos humanos e procuramos intensificar sempre uma troca de informações rica com parceiros comerciais em geral. Você tem filhos? Tenho duas meninas. Tenho uma de 11 e uma de 5. A Lorena e a Marina. Tá, a Lorena e a Marina. O que você está dizendo para elas com relação ao trabalho? Então agora, o que o pai está dizendo? Olha, cuidado com o que está rolando. É verdade. Fala, deixa o responsável da área de RH agora guardado na cadeira ao lado e assume o pai, né? O pai. Pois é. A primeira preocupação que a gente tem com as crianças é oferecer uma formação de bom nível para elas. É comum perguntas do tipo, o que o papai faz? Como que é trabalhar, papai? Né? Principalmente da mais nova, né? E a gente tenta explicar de uma maneira lúdica e resumida como que funciona o trabalho.
Mas a preocupação que eu tenho, desde o primeiro momento com elas, que é uma coisa que falta muito para o brasileiro, é tentar transmitir valores da importância, principalmente de uma boa organização financeira, né? Isso dá liberdade para suas escolhas no futuro. Então Sim. A gente procura mostrar para elas a importância de saber valorizar os recursos que estão disponíveis para elas. Me preocupo desde já, principalmente com a mais velha. Tem uma política fiscal responsável com as crianças. Sim, principalmente, eu acho que está diretamente relacionado ao valor do trabalho. Sim, né? Sim, ao valor sim. do trabalho. Quem não valoriza o trabalho, não valoriza o gasto, né? Sem não dúvida, sabe dar valor ao gasto. Uma preocupação que a gente tem, e é recorrente também, é mostrar para, ao contrário do que muitas vezes a corrente te aponta, é que nem sempre você tem que perseguir aquilo que você gosta. Isso às vezes é um pouquinho pesada essa informação. Sim. Mas você tem que aprender a gostar daquilo que você faz. Do diverso. De repente você faz algumas opções por uma determinada carreira sem entender como que aquilo vai te dar condições no futuro. Sim. Então a gente procura ser um pouco, talvez até pela formação em matemática também, ser um pouco mais pragmático com as crianças desde já, mostrando que cada escolha que se faz na vida tem uma consequência, não tem só o lado bom, né? Você tem que trabalhar com o ônus e com o bônus da sua escolha. E é mais ou menos nessa linha que eu tento trabalhar com as crianças. Obviamente não é com essas palavras. Não, sim, mas é com essa linha de raciocínio. Pois é. E talvez elas devam treinar o pai Evandro a ser o melhor gestor dentro da Acrylex. Verdade. Né? Eu brinco com ela que às vezes é mais difícil negociar com as crianças do que negociar com os nossos parceiros em geral no ambiente organizacional. É verdade. Portal de Sustentabilidade, o programa Sustentabilidade agradece imensamente esta manhã deliciosa, aquele cappuccino muito bom, Foi um prazer. Um ambiente que para o internauta é esclarecedor e pessoalmente para mim foi uma manhã também de aprendizado. Fica o convite para você retornar aqui na empresa para conhecer um pouquinho. Eu quero depois conhecer a área de meio ambiente e estender um pouquinho esse trabalho para conseguir entender até onde essa linha de tão gostosa de divulgação de coisas positivas. Temos bastante coisa para mostrar. Legal. Obrigado a todos também. Um abraço e até o próximo programa Sustentabilidade. Um abraço.